Eu vou falar um pouquinho de Salomão em 1 Reis, mas não precisa abrir, vocês vão abrir só em Eclesiastes. E em 1 Reis fala que o rei Salomão, ele era filho de Davi, o rei Salomão. Deixa o Marcos colocar aqui, porque acho que não vai, eu vou precisar das duas mãos para segurar as folhas e a Bíblia. Queridos, a Kelly pediu para avisar que a Léo ia ficar com os pequenos, mas os maiores, a Angélica vai ficar. Então eles não vão entender, não adianta as crianças ficarem aqui. Vocês podem irem, tá? Que a tia Angélica vai ficar com vocês. Queridos, Salomão, ele era filho do rei Davi. Quando Davi morreu, amém? Deixar as crianças irem para a gente continuar. Eu vou tentar ser breve. Quando Davi morreu, ele ficou no lugar do seu pai, o Salomão. Reinou em Israel, só para vocês entenderem um pouquinho, durante 40 anos, Salomão foi rei de Israel. Ele pediu a Deus que ele desse sabedoria para governar o povo. Deus perguntou o que ele queria e ele pediu sabedoria para governar o povo. Deus lhe deu sabedoria e disse que antes dele e depois dele não ia haver mais nenhum homem tão sábio e tão inteligente como Salomão. Ele foi, o reino dele foi próspero, né? E ele foi muito rico, um dos homens mais ricos da época. E Salomão foi quem construiu o templo do Senhor. Mas no capítulo 11, Salomão, ele se desviou, ele se afastou, porque Salomão se misturou com quem não devia se misturar. E o que foi que aconteceu? Além dele ter casado com a filha do faraó, rei do Egito, Salomão se envolveu com outras mulheres de outras nações, mulheres que adoravam outros deuses. Salomão, um rei que foi colocado por Deus, que conhecia o Senhor, e ele se misturou com outras nações, com outras mulheres, com mulheres que adoravam outros deuses, e ele se afastou, se esfriou, e ele também foi adorar e seguiu esses outros deuses, o rei Salomão. Em Tiago 4,4 diz que quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E o que é amigo do mundo? Mas irmã, eu vivo no mundo, mas nem tudo que tem no mundo nos convém fazer. Tem coisas que a gente vê nesse mundo, queridos, quanta maldade, quanta crueldade, a gente vê assassinatos, são tantas coisas ruins que a gente vê, né? E as coisas do mundo, aparentemente, elas chamam os jovens, tem atrações, coisas que aparentemente são boas, mas que levam à perdição, que levam a se afastar dos caminhos do Senhor. E em Tiago 4,4 diz: se você quer ser amigo do mundo, você constitui-se inimigo de Deus, porque não dá para agradar a dois senhores, né? A Deus, seguir a Deus e ao mundo. A gente precisa obedecer, como a gente viu hoje a palavra do Senhor. No Salmo 1 também diz que bem-aventurado o homem que não se detém nos conselhos dos ímpios e não se assenta na roda dos escarnecedores, que o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O nosso prazer, queridos, tem que estar na lei do nosso Deus. Querido, Salomão, ele se envolveu, se misturou com essas mulheres, com outras mulheres, e ele, um homem, como eu já falei, um homem de Deus, um homem sábio, um homem que tinha uma sabedoria, mas a influência, você diz, mas amigos não influenciam. Mas a Bíblia, o que a Bíblia diz? Que as más amizades tragam o quê? Os bons costumes. Tem amigos que lhe influenciam para o bem, que lhe incentivam. Não tem colega, você que ainda estuda, que lhe dá uma palavra de incentivo: vamos lá, vamos estudar. E tem aqueles que te levam para baixo, que nada, vamos gazear, vamos faltar aula. Não tem
esse tipo de conselho? Tem aqueles amigos que dizem assim: se teu marido te traiu, trai também. Se seu namorado te traiu, trai também. Tem esses tipos de conselho. E a Bíblia diz que a gente deve se afastar desse tipo de pessoa. Mas Salomão, ele se misturou e ele se afastou. Mas Salomão, ele diz que tudo era vaidade. Ele teve muitas mulheres, ele era um homem rico, ele era um homem sábio, mas em Eclesiastes, que nós vamos ler agora, foi só para vocês entenderem um pouquinho, ele diz que tudo é vaidade. Tudo nessa vida passa, só não a palavra de Deus, que permanece para sempre. Então, queridos, vamos ler agora Eclesiastes, capítulo 4, versículo do 1, que diz assim: as tribulações da vida. Todo mundo encontrou? Amém? Quem não tem Bíblia? Queria que você sentasse do lado de alguém que tem Bíblia. Isso é Salomão dizendo, né? Ele viu tudo aquilo, viveu, mas depois ele viu que tudo era vaidade. E ele diz: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes o que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais do que uns ou outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Versículo 4. Então vi que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O 5. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho? Eu se nego a minha alma aos bens da vida. Também isto é vaidade, é enfadonho trabalho. Só até aqui. Então, querido, Salomão, ele viu que tudo era vaidade, tudo aquilo. Ele experimentou de tudo, mas ele viu que tudo era vaidade. E a gente vê aqui que Salomão, ele diz que tudo é vaidade, né? Como eu já falei. Ai, Jesus, o vento. Queridos, hoje a gente vê nas famílias. Eu tenho acompanhado várias famílias de perto, tenho conversado, a gente vê na TV quantas famílias estão sendo afligidas pelas drogas, pelo álcool. Aqui mesmo na igreja, quantas famílias têm familiares que estão nas drogas, dependentes, quantos lares destruídos, quantas mães sofridas, né, sem ter quem as consolem, como diz Salomão, que a gente vê aqui na terra, debaixo do sol, né? A gente só vê aqui em Fortaleza, no nosso bairro Antônio Bezerra, como a gente vê mães. Há uns 3 meses atrás eu acompanhei uma mãe que ela perdeu um filho de 17 anos, e essa mãe está numa depressão profunda. Eu acompanho e outra mãe que ela luta com todas as suas forças para ver o seu filho bem. E ela vem todos os cultos, ela não era da igreja. O filho dela teve a oportunidade, teve o apoio daqui da igreja, e ela lutou, ela se agarrou à chance que ela tinha, que o apoio da igreja.
igreja e a palavra de Deus, e ela buscou com toda a sua força, e ela tem buscado, e eu admiro essa mãe, porque ela tem lutado, ela tem buscado pela vida do seu filho. O seu filho se encontra numa casa de recuperação, e Deus, um ano passado, Ele colocou nos nossos corações o desejo de ajudar essas famílias, SOS Famílias, famílias que precisam de consolo, de uma ajuda, de uma palavra amiga. Queridos, não adianta a gente estar aqui dentro da igreja, dentro dessas quatro paredes. Tudo bem, a gente vai no final do mês levar sopão, a gente faz ação social, tivemos uma ação social esse mês, mas isso é muito pouco. Tem pessoas morrendo sem Jesus, tem pessoas morrendo sem conhecer a palavra de Deus, tem pessoas se matando. A semana passada, a gente, através primeiro do Senhor, a gente vê aqui vidas que o Senhor restaurou. Está aqui a vida do Gesso. Deus transformou a vida deste homem. O Gesso hoje é um cidadão. O Gesso hoje tem um emprego bom. O Gesso hoje é uma bênção. E quantas vidas o Senhor restaurou. E a gente não pode desistir das nossas famílias, a gente não pode desistir dos nossos filhos, dos nossos irmãos. Gente, hoje eu fico muito feliz de ver os meus filhos adorando o Senhor. Ontem eu não pude vir, porque a gente foi fazer 2 visitas, e eu fiquei santamente orgulhosa, se é que pode dizer orgulhosa, mas o Senhor sabe do meu coração, de ver os meus filhos envolvidos. Eu sei que é uma luta, eu sei que eles não são perfeitos, mas eles buscam. Eu vejo a luta, eu vejo a transformação, mas me parte o coração e me dói quando eu vejo jovens. Como uma vez chegou um jovem na minha casa e ele: tia, cadê os meninos? Tia, cadê os meninos? Um jovem tão bonito, de 20 anos, querendo 50 centavos, querendo R$1 para se drogar, e aquilo partia, doía meu coração. Eu viajei para Brasília para visitar o meu pai, mas lá eu orando o tempo todo, e orando, pedindo a Deus que ajudasse aquele jovem, e ele está internado, e eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai libertar aquele jovem. Eu creio, e eu comparo o amor daquela mãe que eu falei, que está aqui todas as segunda-feiras orando pelo filho dela, que quando a gente chega aqui 7 horas da noite, ela já está ali sentadinha esperando a gente, que ela busca o Senhor. Ela disse que encontrou refúgio, que ela encontrou fortaleza, que ela encontrou socorro aqui na casa do Senhor. E realmente, querido, só na presença do Senhor que a gente encontra. Não adianta a gente querer procurar em outros meios, procurar em outras coisas que a gente não vai encontrar. Só o Senhor que preenche esse vazio do nosso coração. E eu estou convivendo com outra mãe, que o filho dela desde 12 anos, que ele é usuário, e eu tenho falado do amor de Deus. Ela não é evangélica, e ela desistiu do filho. Ele foi na casa dela esses dias, tirou até a alimentação, e ela fez um BO contra ele. Eu sei que ela não fez aquele BO feliz. Eu sei que ela desiste porque ela não conhece o amor de Deus, porque ela não conhece a palavra de Deus. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem força para lutar. A gente não desiste, porque o nosso Deus, Ele liberta. O nosso Deus, Ele cura. O nosso Deus, Ele sara. Agora a gente também precisa buscar. Deus, Ele não invade privacidade. O inimigo não. Ele veio para isso, Ele quer isso. Ele quer levar quantos Ele puder. Mas Deus não. Deus é esse Deus que nós louvamos hoje, que ama, que se preocupa. E eu estava pensando nessa mãe, que eu vejo o amor dela, a dedicação, a oração dela. Ela tão buscando tanto com o amor de Deus. Deus, Ele não desiste de você. Amém, queridos? Não importa, eu não sei qual é a tua luta. Talvez não seja droga, talvez não seja álcool, talvez seja uma compulsão, um desejo, uma compulsão uma compulsão, alguma coisa, aquilo que tem tirado a tua paz, que tem te perturbado. Busca o Senhor de todo o teu coração, que Ele está atento. Ele diz que Ele é o dele, como a gente orou no início, que Ele iria, mas deixaria o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, nosso Consolador, que intercede por nós, que nos consola. Jesus disse que não nos deixaria órfãos. Ele
ia preparar morada para nós, queridos. Então não vão desanimar, olhar para os problemas, mas busca o Senhor com todo o teu ser, com toda a tua alma. Vem à casa do Senhor. Queridos, quando eu entro aqui nesse lugar, eu sinto uma presença de Deus tão grande, tão forte. Eu sei que Deus não habita em paredes, mas quando a gente chega, Ele diz: eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui para chorar contigo, para enxugar tuas lágrimas. Eu estou aqui para tirar o teu fardo pesado e trocar pelo fardo leve. E você precisa, querido, sentir esse amor, ter essa intimidade, um relacionamento de pai e filho, não daquele Deus distante, mas você precisa conhecer esse Deus. Você diz: mas eu não consigo. Ore, abre o teu coração, fecha os teus olhos, medita. Quando tiver o louvor, medita nas canções. Quando você vê a palavra, ouvir a palavra, leia, venha nas quinta-feira, venha buscar. A Bíblia diz: busca o Senhor enquanto se pode achar. Vai ter uma hora que você vai procurar e que você às vezes não vai poder achar, né, queridos? E as tribulações do mundo são muito grandes. E precisamos fazer algo, querido, levar consolo para essas pessoas que estão aí fora, morrendo, sofrendo, sem ter uma palavra de consolo, sem ter uma palavra de ânimo, né? Como é bom a gente ver sentir um abraço, uma palavra, um telefone, uma mensagem. Quantas vezes eu recebi mensagem que me fortaleceu, e a gente precisa. E Salomão, ele diz que observa algumas pessoas dentro de vários contextos e nada parece lhe satisfazer. Vocês já observaram uma coisa? Tem pessoas que são magras e querem ser gordas. Eu, quando eu tinha 15, 14 anos, eu era super complexada porque eu era muito magra e eu queria engordar. Depois eu engordei e eu quis emagrecer. E agora eu estou emagrecendo e estou querendo ganhar uns quilinhos. Então você já percebeu que tem gente que tem o cabelinho cacheado e quer o cabelinho liso. Outros têm liso e querem cachear. Outras são morenas e querem ser louras. Outras são louras, e são as mulheres, estou falando das mulheres. Outras são louras e pintam o cabelo de preto. E outras fazem plástica, procura algo para preencher um vazio que só Jesus. Não que você não pode se cuidar, você tem que se cuidar. Eu gosto de fazer minha escovinha, gosto de me cuidar. Eu estou falando do vazio que pessoas buscam preencher através de alguma coisa que não vai conseguir preencher, que só vai preencher quando você conhecer o Senhor Jesus e que você tiver intimidade com esse Deus. Não, como eu falei, aquele Deus distante, mas você conhecer. Você gostaria de ter um filho, você que é pai e mãe, e o seu filho passar o dia, meses sem falar com você, o seu marido? Subsiste um relacionamento sem diálogo, um relacionamento sem intimidade, um relacionamento sem carinho, um relacionamento só de oi, pai, eu estou precisando disso, mãe, eu estou precisando disso, mãe, faz isso para mim. Um relacionamento. Você gostaria de ter um relacionamento desse? Sim ou não? Então, queridos, Deus, Ele quer ter um relacionamento com você íntimo, um relacionamento de pai e filho. Deus, Ele deu o melhor que Ele tinha, que era o Senhor Jesus, para morrer pelos nossos pecados, porque Ele nos ama com um amor incondicional. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou. Nós não merecemos, nós falhamos, mas quando a gente erra, que a gente se arrepende, o Senhor, Ele nos perdoa. O Senhor, Ele nos perdoa sim. Então, querido, Salomão diz: observar essas pessoas dentro desse. E os homens é assim, eles compram um carro, eles querem uma moto. Eu não entendo de moto, por isso que eu não vou dizer as motos, porque vocês aí que são jovens e homens que entendem, né? Vocês compram aquela moto, aí depois, não quero essa não, quero uma maior. Vou falar assim na minha linguagem. Aí, não, eu não quero esse carro, eu quero outro carro. Não, eu não quero isso. Você nunca está
satisfeito. Você sempre fica em busca de algo. Sempre em busca de algo. Mas, queridos, esse algo que está faltando na tua vida chama-se Jesus. Talvez você até venha à igreja. Talvez você até acredite em Deus. Mas se você não tem intimidade, se você não tem uma vida de comunhão, de oração, de leitura, de conhecimento, você ter vontade, querido, quando você diz, mas é tão difícil, são tantas letras, eu não entendo, mas quando você começa a ler, você tem gosto, você tem prazer, a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, e você sempre renova, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Um dia você lê um versículo, fala de uma forma, no outro dia você lê, já fala de outra forma. Então, queridos, a resposta para o seu vazio, a resposta para os nossos dilemas, a resposta para chama-se Jesus. Não é trocar de mulher, não é trocar de marido, não é arrumar outras mulheres. Não, a resposta é Jesus. Quando você conhece esse Deus, não que você não vai ter mais problema, vai ter problema sim, vai passar por luta sim, mas você não passa sozinho, você passa com o Senhor. Amém, queridos? E Salomão, ele diz que nada parece lhe satisfazer, né? E em que, eu pergunto para você agora, em que você busca satisfação? Eu falei para vocês que eu me alegro quando eu venho à casa do Senhor. Eu me alegro quando estou com vocês. Hoje nós fomos para a convivência dos adolescentes. Ficamos pouco tempo porque no domingo a gente não gosta muito de sair por causa do culto à noite. Mas assim foi uma manhã gostosa. Conversamos com os irmãos, o Batista, a Lena, a Gorete, que nunca mais eu tinha conversado, o Roberto, estava a Kelly, estava quem mais? A Unete e a Emília, a Lidinho e o Ismael. E foi um momento assim tão gostoso, a Joana, né? E foi um momento tão maravilhoso. E a gente tem que ter prazer, querido. Em que você está buscando satisfação? Em que? Em que é que você pare para pensar? O que é que alegra o teu coração? Quando você vem à casa do Senhor, você diz, que bom, que agora eu vou à casa do Senhor, que agora eu vou ouvir o meu Deus. Quando você pega a palavra do Senhor, você tem prazer, você se alegra? Ou você, quando pega a palavra de Deus, você fica com sono? Às vezes acontece, mas você não pode se acomodar. Você precisa, querido, ler, buscar. Mesmo porque o inimigo quer isso, né? A palavra de Deus diz o quê? Que o homem peca por falta de conhecimento. Ele peca. A gente peca porque a gente não conhece a palavra de Deus. E queridos, Salomão, ele vê algumas observações sobre o que motiva a maioria dos homens e mulheres. Como a gente leu aqui no versículo do 1 ao 3, ele viu que aqui o que motiva é consolo e realização. As pessoas precisam, querido, desse consolo, né? E realização. Tem pessoas que vivem em busca de realização. E em que você está buscando essa realização? Em que? De que forma? Em que você está? A que custo você está buscando se realizar em algo? Passando por cima dos outros, pisando nos outros, né? Quantos irmãos passam por isso, às vezes no trabalho, um colega de trabalho que quer lhe derrubar, que fica semeando contenda, que fica falando mal de você, que fica causando intrigas, né? Mas eu creio que em nome de Jesus aqui no nosso meio não tem ninguém que queira se realizar, que queira buscar realizações através disso, né? Ou nas coisas aqui dessa terra. É bom você ter uma profissão, a gente precisa estudar, a gente precisa trabalhar, mas a gente não pode esquecer, querido, que tudo vai passar. Que do pó a gente veio e pro pó a gente voltará. E a gente vai voltar do mesmo jeito que a gente veio, né? Mas com a certeza da salvação, que o Senhor está nos aguardando. Então, queridos, louvado seja o nome do nosso Deus. Então, queridos, que a sua realização não seja
coisas dessa terra, que a sua motivação não seja coisas que te levem a pecar, mas que seja algo que venha engrandecer, que você, onde você estiver inserido, você venha falar do amor de Deus, você venha testemunhar. Às vezes você não precisa nem falar, só com o teu testemunho, as pessoas conhecem o amor de Deus através da sua vida. Já aconteceu de você estar em algum lugar e a pessoa dizer assim: você é evangélico? Já aconteceu? Já? Comigo também já. A pessoa sentir uma luz, sentir assim a presença do Senhor nas nossas vidas. Salomão também percebeu que a competição, que a motivação de alguns é competição e sucesso. As pessoas acham que para ser feliz, eu já falei da competição, que quer passar por cima do outro e querem ter sucesso a todo custo. Não importa como, mas querem ter sucesso. Então aqui no versículo, vamos ver aí, ler um pouquinho para vocês não dormirem. Eu sei que eu sou calminha, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações. Vamos ler aí o versículo. Eu não li de consolo, que era do 1 ao 3. Vamos ler do 1 ao 3. O Salomão disse que viu ainda todas as opressões, em Eclesiastes capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenham por mais feliz os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. E aqui, competição e sucesso, do 4 ao 6. Então Salomão diz: então vi que todo trabalho e toda destreza em obra provém da inveja do homem, querido? A gente vê, infelizmente, no nosso mundo, pessoas que convivem com a gente, não estou dizendo dentro da igreja, mas aí fora, vocês que trabalham, que enfrentam isso, eu acho que todos os dias, inveja, pessoas competindo. E Salomão, ele disse que viu isso, e que tudo isso, gente, é vaidade. Tudo isso é vaidade. Ele viu também consumismo e avareza. Querido, o versículo 7 ao 8. Versículo 7 e 8. Diz assim: então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida. Querido, a gente vê pessoas que estão perdendo seus filhos, como eu já falei, para as drogas. Talvez, essa semana também eu deparei com outra pessoa que ficou surpresa ao descobrir que o seu parente, o seu afilhado, estava envolvido com tráfico, e foi uma surpresa tremenda para essa família. A pessoa é da igreja, mas claro, a pessoa que está envolvida não era da igreja. Queridos, e como às vezes a gente vê pessoas que se preocupam no ter, os valores estão invertidos. Hoje as pessoas não buscam ser, mas ter, e não se cansam, como aqui Salomão está dizendo, a avareza, o consumismo. E a gente vê pais que vivem cada um com seus dilemas, com seus problemas, e que não conseguem se resolver, e às vezes vão cada um para o seu lado, e os seus filhos sofrem, e não que seja isso, toda causa de uma pessoa que vai para a droga é culpa dos pais. Não, tem pais que são bênção, que servem ao Senhor, e os seus filhos entram no mundo das drogas ou em outras coisas. Mas também tem pais que não se preocupam com o colégio do seu filho, como o seu filho está no colégio, que não se preocupam com as amizades dos seus filhos, o que os seus filhos estão vendo na internet, o que os jovens, cresceu, eles
eles agora vão viver a vida deles. E às vezes, querido, você tem uma surpresa e você não vai gostar da surpresa, porque os filhos estão envolvidos em drogas ou em outras coisas, como eu ouvi falar. Então, que você possa buscar, querido, é estar atento. E que esse consumismo que a gente vê hoje, de consumir, pessoas endividadas, porque tudo que vê quer, tudo que vê quer consumir, quer ter, tem um apartamento, quer ter um maior, quer ter um carro, tem um Palio, digamos, quer ter um outro carro maior. É bom, se você pode, amém. Nós devemos aproveitar, mas que isso não venha ser algo assim que venha tirar a tua paz, que venha perturbar a tua paz, a tua comunhão com Deus, que venha tirar a tua paz. Então, queridos, cuidado com o consumismo, cuidado com o amor ao dinheiro. A gente vê pessoas que não conseguem nem serem fiéis na casa do Senhor, porque não sobra, consome tudo e não sobra, porque tudo que tem, tudo que vê quer comprar. E Salomão, ele está dizendo aqui que foi o que ele viu debaixo do sol, e que tudo isso, o livro todo de Eclesiastes, eu lhe convido a ler, diz, é vaidade. Tudo isso é vaidade. Queridos, eu já estou encerrando, e a palavra de Deus diz que devemos olhar para as coisas que são do alto. A gente se apega muito às coisas desse mundo, muito. O Caio estava aqui dando um estudo maravilhoso na quinta-feira sobre o livro de Efésios, e ele falou que a média de vida que a gente vive aqui na terra, quem vive mais um pouquinho é 80, 90, aqui tem até casos, né, como a mãe da irmã Toinha, que tem 100 anos, né, aqui 101. Aqui tem uma irmã que tem uma mãe que ela tem 101 anos. Mas a média são 80, tem gente que nem chega aos 80. A dona Rosena tem 84 anos, né? Não sei se eu vou chegar até os 80. Mas o Caio falou uma coisa na quinta-feira que chamou minha atenção. Ele disse que ele dizendo que a média de vida são 80 anos, quem vive até os 80. E a gente se apega, e isso não se compara com uma eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Querido, nós estamos, a nossa morada não é aqui. Não é aqui na terra, a nossa morada é no céu. Então pare de se preocupar. Organize a sua vida. Tenha tempo com sua família. Tenha tempo com seus filhos. Tenha tempo com seu cônjuge. Ame. Procure ter uma vida com qualidade. Não precisa você ter uma vida que você mesmo vai se machucar, que um abismo chama outro abismo. Se você, às vezes você faz uma coisa e você quer fazer outra, o pecado chama outro. Você peca e você tem, quanto mais você peca, às vezes a pessoa está cega espiritualmente, o inimigo ele cega, e você não consegue enxergar, e um abismo chama o outro, o abismo chama o outro, e às vezes você está no fundo do poço, mas ainda há esperança para você. Se é que tem alguém que se encontra assim, há esperança para essas pessoas que se encontram assim. E imagine, queridos, o homem mais sábio, mais rico, mais poderoso como Salomão. Vocês hoje, quem não sabia, conheceu um pouquinho do Salomão. E ele disse que sem Deus, preste bem atenção, tudo é vaidade. Sem Deus, tudo é em vão. Sem Deus. Porque com Deus, como eu já falei, você pode aproveitar a vida. Tem muitas coisas lindas que Deus deixou no mundo para você usufruir mesmo. Tem coisas maravilhosas, praias, lugares lindos. Se tem dinheiro, viaje, Deus abençoe. Se você pode, faça. Mas o que eu quero dizer é que a avareza, é que esses desejos, essas compulsões não venham controlar a sua vida. Que o dinheiro não venha controlar a sua vida. E sem Deus, Salomão diz que tudo é em vão. Tudo é em vão. Ele diz que é você correr atrás do vento. Você pega o vento, você vê o vento? Não, é correr atrás do vento. E o nome Salomão significa... Vocês sabem o que significa o nome Salomão? Quem sabe? Paz. Salomão significa paz. Mas Salomão não sentia paz nenhuma
nenhuma quando ele escrevia grande parte do livro de Eclesiastes. Ele esvaziou-se, deprimiu-se, desiludiu-se com a vida debaixo do sol. Com a vida quando ele estava afastado de Deus. Ele desiludiu-se. Ele percebeu que a vida sem Deus não há sentido. Meu querido, a vida longe de Deus não há sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. E Salomão, no último capítulo de Eclesiastes, vamos lá, eu já vou encerrar. No último capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, veja o que foi que Salomão disse. Todo mundo encontrou? Eu queria que você acompanhasse. Salomão, capítulo 12, versículo 13 e 14. Ele percebeu que a vida sem Deus não há sentido. E ele diz no 13: de tudo o que se tem ouvido. Deixa eu tirar aqui uma caneta que está aqui atrapalhando. De tudo o que se tem ouvido, a suma é o que? Eu queria que você repetisse bem alto: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de quem? De todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, depois, a conclusão do livro de Eclesiastes, Salomão diz que de tudo que se tem ouvido, a suma é que teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de quem? De todo homem. Como eu já falei, o homem ele peca por falta de conhecimento. Salomão diz que de tudo que se tem ouvido, que nós devemos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Queridos, devemos viver a vida com qualidade, obediência. É usarmos a nossa liberdade que Deus nos deu, não para alimentarmos o desejo da nossa carne, porque é uma luta. É uma luta constante. A carne quer uma coisa, e o espírito é a luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Então, por isso que a gente precisa se revestir da palavra de Deus, porque você estando forte espiritualmente, você vai conseguir vencer as lutas, as tentações desse mundo. E nós devemos nos alimentarmos, não devemos nos alimentarmos do desejo da carne, porque tudo passa, e um dia iremos prestar conta com Deus. E essa é a conclusão de Salomão. Tudo é vaidade. Tudo passa, querido. Tudo passa. Tudo passa. Queridos, e eu quero incentivar para encerrar, ter mais momento com seus filhos, como eu já falei, com seus cônjuges, com sua família, com seus pais. Tem gente que não tem esse contato com os pais jovens, que hoje a gente vê a falta de respeito dos jovens para com os pais. É jovem gritando, engolindo os pais. Antigamente a gente viu o respeito, né? Não acordava sem pedir a bênção, não saía sem pedir a bênção, mas hoje a gente não vê mais esse respeito. Então que a gente venha rever, queridos, esse mandamento. A Ana Lídia já decorou Efésios 6, que diz que é um mandamento com promessa. Se você quer viver bem e muitos anos na terra, obedeça a quem? Seu pai e a sua mãe. Você pode ter 100 anos e seu pai 200 e sua mãe, mas você tem que obedecer, é seu pai e sua mãe. Então, se você quer ser feliz, obedeça, jovem, seu pai e sua mãe. Buscar ter uma vida de intimidade com Deus. Paulo diz, 2 Timóteo 4,7, não precisa abrir, Paulo diz: combati o bom combate. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
que você possa dizer, né? Quando você chegar a hora de você ir morar no condomínio, você já parou para pensar que vai chegar a hora que você vai ter esse encontro com Jesus? Jesus já passou. Antigamente eu não parava para pensar, mas agora eu já estou vendo com outros olhos. Quando a gente conhece a palavra de Deus, eu não estou dizendo que eu quero morrer agora, viu, gente? Eu quero criar meus filhos, quero ver meus filhos bem, quero, a Ana Lídia ainda é muito pequenininha, eu quero viver mais anos, mas eu quero viver esses anos com qualidade. E eu quero, um dia quando eu me encontrar com o Senhor, como Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que você possa guardar a fé. E Paulo, ele via a vida como uma corrida em que se podia vencer, uma batalha para ser lutada e uma verdade para ser guardada. Sua coroa o estava aguardando. Amém, queridos? E Salomão, ele viu que tudo, eu quero encerrar dizendo que tudo era vaidade, e a única verdade que existe é estar no Senhor, é ter intimidade. Fique em pé na presença do Senhor. Eu queria chamar o louvor. Não foi combinado, mas eu queria que a gente cantasse um louvor assim, apaixonado por Jesus. Eu não sou muito de conhecer os louvores. Se você quiser ficar sentadinho, eu sei que alguns cochilaram, que o pastor é mais eloquente, eu sou calminha, mas também eu sei que muitos estavam cansados, mas eu fiz o que eu podia. E eu quero dizer para você que você agora adora o Senhor. Se você ainda não conseguiu, mesmo sentadinho no seu lugar, feche os teus olhos, não pense em nada agora, e vamos cantar um louvor bem apaixonado. Declara o teu amor por Jesus nesse momento, que é a única verdade que existe, e que um dia você vai se encontrar com esse Deus, que você vai se encontrar com esse Deus, e que você possa guardar a fé, que as coisas deste mundo não venham lhe contaminar, mas que você venha influenciar o mundo com o teu amor, com um abraço, com a palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor e depois nós vamos encerrar orando. Feche os seus olhos, medita neste louvor que vai ser louvado agora a Deus.